Em que quadrante se localizam, respectivamente, os pontos A, -2, -2, B, -5, 7, C, 3 e 8, D, 2 e -7. Então, eu fiz aqui um plano cartesiano, né? O eixo das abscissas, que é o eixo X, esse na horizontal. O eixo das ordenadas, que é o eixo Y, na vertical. Coloquei aqui alguns números, lembrando que o encontro aqui vai ser o zero, né? O encontro dos dois eixos está o zero. A direita do zero, no eixo X, é positivo, a esquerda é negativo. Eixo Y, para cima positivo, para baixo negativo. Para nós identificarmos os quadrantes, eu vou começar aqui nesse primeiro, vou pensar no sentido anti-horário. O que é sentido anti-horário? É o sentido contrário ao nosso relógio, né? O nosso relógio gira nesse sentido aqui. Esse, como é anti-horário, nós vamos olhar nesse sentido aqui, no sentido contrário. Então, esse aqui vai ser o primeiro quadrante. Como eu estou indo no sentido anti-horário, aqui vai ficar o segundo quadrante. Continuando aqui, eu tenho o terceiro quadrante. E aqui eu tenho o quarto quadrante, fiz a volta completa. Então, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Lembrando que quando a gente faz o eixo X e o eixo Y, a gente divide esse plano cartesiano em 4 partes. Então, nós precisamos identificar o ponto A, que é -2 e -2, para ver em qual quadrante ele se encontra. Então, esse primeiro número aqui está representando o eixo X e o segundo é o eixo Y. Isso é um par ordenado, sempre será essa ordem, X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. Para eu formar esse ponto, eu preciso do -2 no eixo X com o -2 no eixo Y. O encontro deles vai gerar o ponto A. Então, eu venho aqui no eixo X em -2, está aqui o eixo X em -2, e vou lá no eixo Y -2 também. O encontro deles, o -2 do Y está aqui, então, ó, ele vai descer aqui, até aqui, vai encontrar com o -2 de Y, aqui estará esse ponto A. Em qual quadrante está esse ponto A? No terceiro quadrante. Então, o ponto A está no terceiro quadrante. Vamos ao ponto B. -5, que é do eixo X, e 7 do eixo Y. -5 de X, ó, está aqui, ó, -5. O 7 de Y está aqui em cima, né, no positivo. Então, ó, eu vou subir com -5 aqui, até na direção do 7, o 7 vem e encontra aqui. Então, o encontro de -5 do eixo X e 7 do eixo Y, o encontro deles vai gerar aqui esse ponto B. Aqui estará o ponto B. O ponto B está em qual quadrante? No segundo quadrante. Então, esse ponto B está no segundo quadrante. Vamos ao ponto C. 3 de X e 8 de Y. Então, 3 do eixo X, está aqui 3 do eixo X. 8 de Y está lá em cima. Então, eu vou subir aqui com esse 3 e o 8 vem e vai encontrar aqui, vai ser o ponto C. O ponto C está em qual quadrante? Primeiro quadrante. Então, o ponto C, primeiro quadrante. Eu estou usando esse Q aqui para representar quadrante, mas caso você queira escrever a palavra quadrante, fica até melhor. O ponto D. Ponto D é 2 do eixo X e -7 do eixo Y. Então, o 2 positivo do eixo X está aqui, -7 de Y, negativo é cá embaixo, né? Então, eu vou descer com esse 2 do eixo X até o -7 cá embaixo, né? Aqui embaixo vai gerar o ponto D, que é 2 de X e aqui está o -7 de Y. Então, esse 2 vai descer aqui e encontrar aqui com o -7. O ponto D vai ficar aqui no quarto quadrante. Então, o ponto A está no terceiro quadrante, ponto B, segundo quadrante, ponto C, primeiro quadrante e ponto D, quarto quadrante.